Olá, meu nome é Fábio e vou apresentar a vocês a evolução industrial, o caminho percorrido até a indústria 4.0. Meu macrotema é a indústria 4.0 e eu escolhi este tema porque desde cedo tive acesso à tecnologia e ela influenciou principalmente na escolha do meu curso. As três primeiras revoluções industriais. A primeira revolução industrial, ela teve como marco a substituição do trabalho manual pelas máquinas. Surgiram muitas indústrias nessa época, destacando-se o desenvolvimento da indústria têxtil, que aumentou a sua produtividade através da máquina de fiar e da máquina a vapor. Logo, os trabalhadores que moravam no campo, eles migraram para a cidade para poderem estar trabalhando nessas indústrias. Na segunda revolução industrial, segundo Júnior Leme e Santos, houve um grande desenvolvimento na indústria automobilística. Henry Ford ele teve a ideia de mercadoria única, com o propósito de potencializar a economia de escala, ou seja, inserir o segmento de montagem em série, tornando a fabricação industrial mais rápida e em grande proporção, onde os funcionários eles não teriam que aprender mais todo o processo da produção, mas sim se especializar somente em uma área que eles iriam atuar exatamente. A terceira revolução industrial, também conhecida como a revolução técnica científica, teve novos processos tecnológicos, sendo eles o avanço na telecomunicação, na robótica, na informática, no transporte, enfim, né? Segundo Boetcher, um ponto importante que nós podemos destacar é a divulgação da informação, que passou da correspondência para mensagens instantâneas. Toda essa modernização da tecnologia influenciou na sociedade e teve consequências grandes para que acontecesse a chamada quarta revolução industrial ou a indústria 4.0. A evolução da tecnologia. A história da tecnologia ela surge desde os primórdios. Segundo Longe, a tecnologia é o aperfeiçoamento de algo existente, onde ela sofre evolução e que ela estará em constante evolução devido à necessidade do ser humano, onde ele busca constantemente transformar os meios que existem ao seu redor para benefício próprio. A internet surge num contexto de Guerra Fria, onde os Estados Unidos enfrentam a União Soviética, em que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos cria a ARPANET, que é o primeiro modelo de internet privado entre computador e o outro, na mesma velocidade. Logo, os Estados Unidos, após a guerra, disponibiliza para as universidades este sistema em que eles poderiam usar, mas criar um meio que fosse disponível para todos os computadores. Tim Berners-Lee ele elaborou o WW e HTTP. O que seria isso? O primeiro protocolo fundamental para estabelecer um vínculo no mundo todo. Então vemos que a internet ela era usada de forma pessoal, mas ao longo do tempo ela veio fazer parte também na indústria, se tornando um papel fundamental no controle de processos eficiente. A comunicação máquina-máquina é a interação entre as máquinas. Como o próprio nome diz, é onde as máquinas se comunicam entre elas sem a necessidade da intervenção da mão humana. Elas usam as suas formas de interagir entre si mesmas, controlando umas às outras. O único momento que podemos ver em que o ser humano interfere em seu processo é na instalação e na manutenção dos seus componentes. Através disso é possível verificar sua atuação através do sensor, onde manda resultados para os seus servidores, indicando as suas falhas. Também podemos ver que as máquinas elas são capazes de executar todas as atividades que são programadas do início ao fim.
A quarta revolução industrial, ou a indústria 4.0, ela surgiu do aprimoramento de tecnologias já existentes e da competição das indústrias. Ela é a conexão entre máquinas e sistemas que buscam cada vez mais, de forma independente, controlar suas etapas ali na produção. Ela veio de uma exigência cada vez mais do mercado. Big Data é um procedimento de verificação e esclarecimento onde uma grande quantidade de dados que ficam agrupados em um modo de rede em conexão. Eles podem ser utilizados nas indústrias para estabelecer técnicas de comercialização, diminuição e gastos, aumentar a eficiência da empresa, entre outros benefícios. A computação em nuvem é o fornecimento de diversos serviços computacional, que vai desde servidores a bancos de dados, rede, análise, inteligência. Tudo isso seria pela nuvem, porque ela traz a inovação rápida e reduz custos e aumenta a produção. Normalmente, as grandes empresas utilizam esse serviço e pagam por aquilo que usa. Isso vai conforme a necessidade de cada empresa. A internet das coisas, ela pode ser entendida como a agregação de objetos físicos e virtuais conectados a uma rede de internet. Com isso, eles trocam informações entre si, armazenando dados que são continuamente computados e analisados nesse sistema. Esta conexão ocorre entre celulares, eletrodomésticos, automóveis, enfim, vários aparelhos que esteja desenvolvido para este sistema. Basta este aparelho ter uma capacidade computacional e interacional para que ele execute essas funções, onde as pessoas poderão obter diversos tipos de informação com esta revolução. Um exemplo disso é um dispositivo capaz de captar os sinais vitais e as condições físicas de uma pessoa e enviar mensagem instantaneamente a um aparelho conectado com este sistema. Por exemplo, um médico poderia usufruir desta tecnologia. Uma era robotizada é a inovação do produto e do processo. Temos como exemplo disso os robôs, que foram criados com a eficiência e a agilidade. Antes eles eram usados em atividades singulares, porém, com o passar do tempo, eles começaram a avançar em diversas áreas da indústria. Eles atuam em diversos setores, desde do armazenamento, do carregamento, da montagem, da sondagem. Estão ali dentro das suas funções que foram designadas dentro da sua programação. Pode-se concluir que as 3 primeiras revoluções industriais ela formou a base para a ascensão da indústria 4.0. E a tecnologia ela foi uma grande aliada para que acontecesse o desenvolvimento da revolução industrial. A indústria 4.0 é a tão aguardada para que novos processos fossem evoluídos. E assim aconteceu dentro da indústria 4.0, onde a humanidade não se vê mais sem a tecnologia. Em relação à elaboração do TCC, não foi difícil a composição dos textos, porque por ser um tema atual, de fácil acesso aos meios de comunicação e a livros, então obtive bastante resultado em relação a isso. Já na questão da formatação, foi um pouco mais difícil devido a não ter um acompanhamento presencial, mas mesmo assim, com o acompanhamento online, obtive bons resultados.